Ainda me lembro daquela viagem ao Rio de Janeiro como se tivesse sido ontem, mas agora cada detalhe tem um ar completamente diferente. O mar, o sol, até o brilho nos olhos dela. Tudo mudou quando embarcamos no avião, mas na época eu não fazia ideia. Achei que estavam partindo para algo especial, uma pausa para nós dois fugirmos da correria do dia a dia. Júlia e eu estávamos juntos há 3 anos e tínhamos chegado àquele ponto em que as coisas começam a ficar mais sérias. Sabe? Havíamos nós mudado para um apezinho legal em São Paulo cerca de um ano antes. Nada chique, mas perfeito para dois que achavam que estavam construindo um futuro juntos. Aquele ano tinha sido puxado. O trabalho apertou para os dois, projetos estressantes, horas extras, responsabilidade da vida adulta se acumulando rápido. Passamos tanto tempo focados a nos ajeitar na vida pós-faculdade que mal sobrou espaço um para o outro. Então, pensei que uma viagem era exatamente o que a gente precisava. Uma folga de verdade, uma chance de sermos só nós de novo, relaxar, recarregar e nos concentrar no que importava. Queria levar ela para um lugar maneiro, então sugeri o Rio e ela topou na hora. Financeiramente, eu estava de boa. Comecei a trabalhar um pouco antes dela e ganhava o suficiente para bancar. Não pensei 2 vezes. Reservei as passagens, o hotel, as refeições, as atividades, tudo. Até me esforcei para incluir surpresas pelo caminho, jantares com vista para o mar, passeios pela cidade, dias de praia. Ela parecia tão feliz, ou pelo menos era o que eu pensava. Queria que ela se sentisse cuidada, que soubesse que eu estava disposto a me esforçar pela gente. Quando chegamos lá, aqueles primeiros dias foram como a viagem que a gente tanto precisava há tempos. Fomos para a praia, rodamos pelos pontos turísticos, provamos comida local e só curtimos a companhia um do outro. Ela me contava o quanto estava grata, o quanto se sentia feliz de estar ali comigo, e eu acreditava. Tudo parecia no lugar, como se eu tivesse acertado em cheio ao nos tirar do barulho do cotidiano. Tivemos uma noite especial, acho que terceira, em que fizemos um passeio noturno pela praia de Copacabana. Tinha lua cheia, as ondas quebrando devagar, e ela segurou minha mão, encostando a mim, dizendo que era exatamente o que precisava para limpar a cabeça. Ela sorria, e eu também. Pensei, é isso, é para isso que serve todo aquele trampo, aqueles dias longos, para esse momento. Parecia que toda a tensão que a gente carregava simplesmente derretia, e por uns dias as coisas realmente ficaram perfeitas. Mas tinha algo sutil ali, algo que eu não peguei na hora. Atribuí ao fato de ela precisar de tempo para destressar depois de tanta pressão em casa. Às vezes ela se perdia olhando para o mar ou para o horizonte da varanda, dizendo que estava só pensando. E eu não insistia. Achei que a gente estava os dois um pouco na nossa depois de um ano tão louco. Sinceramente, não tinha motivo para achar que algo estava errado. Tínhamos planos, um lugar juntos, e eu pensava que estávamos na mesma sintonia sobre o rumo das coisas. Mas, olhando agora, aquela viagem foi o começo do fim de tudo. Só não o vi na época, e é isso que ainda me pega. Achei que estava construindo algo sólido, e que ela queria o mesmo. Tudo estava ótimo, pelo menos era o que eu pensava. Passamos quase a semana inteira no paraíso e me senti mais próximo dela do que nunca. Mas na noite antes do voo de volta, as coisas viraram do avesso, de um jeito que eu não esperava. Estávamos no jantar, nossa última noite fora, e ela parecia meio distraída, mas eu ignorei, achando que era só tristeza por voltar para a rotina. Quem não ficaria, né? Mas no meio da refeição, ela me olhou, respirou fundo e, do nada, soltou. Eu preciso ficar aqui mais um pouco. Lembrei de rir um pouco, pensando que era brincadeira ou só um desejo de esticar as férias, mas ela não riu. Só ficou-me olhando, esperando eu captar. Aí começou a explicar. Disse que precisava de espaço para pensar na vida dela, na gente. Aparentemente, estar ali, longe do estresse normal, tinha feito ela questionar tudo. Queria ficar mais tempo sozinha, para se entender de verdade. Fiquei atonito, nem sabia o que dizer. Lá estávamos nós, numa viagem que eu achava que ia nos aproximar, e agora ela estava questionando o namoro inteiro. Aí vai o golpe. Perguntou se eu bancaria esse dia extra, mais noites no hotel, até uma passagem de volta nova para quando ela se sentisse pronta. Falou como se fosse moleza, como se eu fosse entender, que era parte da jornada dela, algo que ela precisava para si, e que eu ia apoiar. Senti um aperto no peito, mas tentei me manter calmo. Perguntei porque ela achava que precisava ficar ali para se resolver, porque não podia fazer isso em casa, onde a gente podia conversar e resolver juntos. Mas ela insistiu. Precisava de distância para ganhar clareza e que ia ser bom para nós dois. Parecia que me entregava um roteiro e mandava-o seguir o que ela quisesse. Era uma coisa ela querer ficar, mas outra bem diferente era pedir para eu pagar. Eu já tinha bancado a viagem toda, cada pedacinho,
achando que era para nós dois. Agora queria que eu jogasse mais grana para ela ficar sem mim. Repassando a gente, como se não fosse ela quem tinha pedido essa férias para começo de conversa. Quando disse que não ia pagar para ela se resolver, ela ficou na defensiva. Me chamou de pouco solidário, egoísta, disse que o namorado de verdade ia querer ela feliz, mesmo que significasse cobrir uns dias extras. Parecia que estava virando tudo do avesso, me culpando por não querer bancar o retiro pessoal dela. Mantive a calma o máximo que pude, mas cheguei no limite. Falei que se ela realmente precisava ficar e se redescobrir, era escolha dela, mas que ia ter que pagar do bolso próprio. Não ia financiar o que parecia o jeito dela de soltar do namoro. Ela insistiu, dizendo que não tinha grana para ficar, que se eu me importasse de verdade ia a entender. Depois de um tempo, a conversa travou. Eu estava exausto, nem conseguia pensar direito. Naquela noite, arrumei minhas malas em silêncio, sabendo que a gente ainda estava escapando ali na minha frente e que a viagem estava terminando bem diferente do que eu planejava. Quando voltei para casa sozinho, ainda tentava entender o que rolou. Ela quis ficar, eu recusei pagar e parti. Parte de mim achava que talvez essa pausa nos unisse de novo, depois que ela resolvesse o que precisava. Mas nem um dia depois de chegar, veio uma ligação que eu nunca vou esquecer. Era da mãe dela. A mãe da Júlia e eu não éramos super próximos, mas nos dávamos bem o suficiente para eu não estranhar o contato. Ainda assim, o que ela disse me pegou de surpresa total. Começou a conversa meio hesitante, e por um segundo achei que ia me dar um esporro por deixar a filha sozinha em outra cidade, mas não era nada disso. Na verdade, estava-se desculpando, quase envergonhada, e eu ouvi o pai dela no fundo, claramente puto. A mãe disse que queria ser honesta comigo sobre o que estava rolando de verdade. Pelo visto, a Júlia ligou para os pais no dia que eu fui embora, pedindo para eles transferirem grana para cobrir a estadia. Eles ficaram confusos com a necessidade de mais dinheiro, ainda mais porque ela nunca tinha falado em estender a viagem. Quando apertaram, ela contou uma versão do que me disse, que precisava de espaço para pensar. Mas não parou por aí. A mãe me contou que, depois de mais pressão, a Júlia acabou admitindo que tinha conhecido alguém durante a viagem. Outro cara. Ouvir isso foi como um soco no estômago. Todas aquelas caminhadas sozinha na praia, os momentos em que parecia pensativa. De repente, tudo fez sentido. Não era só se redescobrir. Estava explorando algo novo bem na minha cara, enquanto eu pagava por tudo. Os pais dela ficaram horrorizados quando descobriram. Disseram que não acreditavam que ela achava ok não só mentir para mim, mas tentar fazer eles bancarem o retiro espiritual dela com um estranho. Não soube nem o que responder. Eu já estava bravo e confuso, mas isso era outro nível. Só conseguia imaginar ela de mãos dadas comigo um dia, sorrindo para mim, e no outro saindo com outro cara. A mãe dela pedia desculpas sem parar, dizendo que não criaram ela para agir assim, que estava completamente fora da linha. Os pais deixaram claro que não iam mandar grana para ela ficar. Em vez disso, falaram que ela tinha que voltar e encarar a bagunça que criou. Era uma coisa se sentir questionado por ela. Isso já tinha sido duro, mas descobrir que estava escondendo uma agenda toda paralela enquanto usava meu dinheiro para bancar a folga dela era uma traição que ou não conseguia pagar. Tentei-me convencer que talvez ela só precisasse de tempo mesmo, mas agora ficava óbvio. Ela já tinha seguido em frente na cabeça bem antes daquela conversa no jantar. Depois que desliguei com a mãe dela, tudo mudou. Não era mais tristeza, era raiva, pura e simples. Ela tentou-me manipular, me pintando como vilão por não apoiar, o tempo todo armando o próximo passo. Eu dei tudo nessa viagem, e ela virou as costas e se aproveitou do pior jeito. E agora, sabendo que os pais dela estavam tão chocados quanto eu, finalmente ganhei clareza. O que ela estava procurando no Rio não tinha nada a ver comigo. Uns dias depois de falar com a mãe dela, eu estava começando a processar tudo e seguir em frente. Decidi que era o fim, e pronto. Nunca pensei que ia vê-la de novo, mas do nada ela apareceu. Cheguei do trampo um dia e, para minha surpresa total, lá estava ela, sentada no sofá como se nada tivesse rolado. Levantou a cabeça, deu um sorriso casual e disse: "E aí, como foi seu dia?" "E aí?" Como se não tivesse destruído tudo uns dias antes. Não acreditava. Estava de volta no nosso pé, agindo como se as coisas estivessem normais. Tinha desfeito as malas, deixado as coisas perto da porta e até ligado a TV. Fiquei parado, tentando entender o que diabo estava acontecendo. Parte de mim esperava um pedido de desculpas, algum sinal de arrependimento, mas ela só fingia que tudo estava de boa, como se tivesse voltado de uma viagem qualquer. Finalmente, quebrei o silêncio. "O que você está fazendo aqui?" perguntei, mal contendo a frustração. Ela me olhou, genuinamente surpresa com a pergunta, e disse: "Voltei da minha viagem. Esse é o meu pé também.
Para onde mais eu ia? O tom casual dela me fez explodir. Falei para parar com a palhaçada, que eu sabia exatamente o que rolou no Rio. Ela teve um momento de choque, como se achasse que eu nunca ia descobrir, mas quando viu que eu não ia ceder, tentou desviar. Fez a inocente no começo, dizendo que não sabia do que eu estava falando. Insisti, e aí ela começou a inventar desculpas. Não foi o que você pensa, nada aconteceu com esse cara. Mas era tarde. Eu já tinha ouvido o suficiente dos pais dela e não comprava mais nada. Deixei claro que não importava se algo físico rolou ou não. O fato é que ela tentou me usar para bancar o flerte dela, fingindo que era autodescoberta. Falei que, mesmo se não tivesse rolado nada, as intenções dela estavam claras o suficiente. Ela ia ter que vazar. Não tinha como a gente continuar junto depois disso. A resposta dela? Começou a discutir comigo, dizendo que eu estava exagerando, que nada sério tinha acontecido e que eu estava sendo dramático por expulsar ela por um mal-entendido. Não acreditava. Estava agindo como se o problema fosse eu, como se a traição dela não contasse porque, na cabeça dela, não era tão grave. Até tentou me chantagear emocionalmente, dizendo que não tinha para onde ir, que os pais não iam aceitá-la depois que rolou e que precisava de tempo para se resolver. Parecia que ela tinha esquecido completamente que essa era a bagunça dela, não minha. Quando falei que não me importava, que não era mais minha responsabilidade, ela ficou brava. Tentou inverter. Disse que eu estava sendo sem coração, que depois de tudo eu estava abandonando ela quando mais precisava. Eu só ri nesse ponto. Abandonando ela, ela já tinha largado esse namoro no minuto que começou a planejar essa dia estendida com outra na cabeça. Quanto mais ela tentava distorcer a história, mais claro ficava. Eu não estava lidando com alguém que sentia arrependimento pelo que fez. Ela só não queria encarar as consequências. Depois de uma briga longa, falei que ela podia ficar aquela noite para arrumar as coisas, mas que amanhã tinha que sumir. Ela me olhou como se achasse que eu podia mudar de ideia, mas não tinha volta, não depois de tudo vir à tona. Naquela noite, enquanto ia para a cama, ouvia ela na sala, provavelmente ligando para os amigos, tentando bolar o próximo passo. Parte de mim achava que ela ia cair na real, se desculpar e ir embora com um pingo de decência. Mas quando acordei na manhã seguinte, as coisas dela ainda estavam lá, e ela dormia no sofá, ainda achando que podia ficar. Nem me dei o trabalho de acordar ela. Me arrumei, peguei umas coisas e saí para o trampo, sabendo que quando voltasse esperava ela fora. E se não, eu ia garantir isso. Nesse ponto, eu estava farto. A pessoa que eu achava que conhecia não era quem ela era de verdade, e o que eu pensava que tínhamos estava acabado. Depois desse confronto final, achei que tinha virado a página de vez. Ela juntou as coisas, saiu do pé e pronto, era para ser o fim. Mas não demorou para eu começar a ouvir coisas pelos amigos em comum, e ficou claro que ela não estava lidando bem. Pelo visto, ela foi para a casa dos pais logo depois de sair do meu lugar, achando que ia rolar bem, mas não rolou como planejava. Segundo os pais, ela bateu na porta deles querendo um canto para ficar, provavelmente pensando que iam recebê-la de braços abertos. Em vez disso, estavam furiosos. Tinham ouvido tudo direto de mim e foram francos com ela, dizendo quanto estavam decepcionados com o comportamento. Ficaram envergonhados que ela tentou se aproveitar de mim e deixaram claro que não criaram ela para tratar as pessoas assim. Quando ela sacou que não iam deixar ela voltar como se nada tivesse acontecido, aparentemente surtou. Gritou com eles, acusou de não entenderem ela, até tentou culpabilizá-los, dizendo que estavam abandonando ela quando precisava. Pelo que eu vi, isso não caiu bem de jeito nenhum. Os pais dela são bem tradicionais e não acreditaram que ela estava falando assim com eles, ainda mais considerando a situação que ela mesma armou. Quando chamou eles de antiquados e disse que não entendiam de relacionamentos modernos, foi a gota d'água. Falaram que ela não era bem-vinda até aprender a assumir a responsabilidade pelas ações, então ela ficou por conta própria. Achei que isso ia ser o fim, mas aí uma amiga dela me procurou. Tentou esse papo que eu devia ser maior e ajudar a ex a se reerguer. Disse coisas como todo mundo erra e que eu devia pensar em dar outra chance, ou pelo menos ajudar financeiramente até ela se ajeitar. Pelo jeito que falou, tentou pintar como se eu fosse o irracional por não querer me envolver mais depois de tudo. Nesse ponto, não aguentei a rir da absurdidade. Eu, que fui enganado, manipulado e traído, ainda sem cobrado para ajudar ela? Parecia que as amigas não ligavam para o que ela fez. Só queriam que outra pessoa entrasse para não ter que lidar com a bagunça. Falei para a amiga dela, bem educado, que estava fora de qualquer parte da vida da minha ex. Não ia pagar o aluguel dela nem oferecer sofá. Já fiz o suficiente e agora era hora dela encarar as consequências. O que tornava tudo ainda mais louco era que as amigas estavam tão fartas quanto a família. Depois sacou que eu não ia ceder. Ela tentou se mudar para uma amiga próxima,
Mas isso também não durou. Acabou cometendo o mesmo erro com a amiga comigo, forçando a barra, pedindo demais, esperando que os outros juntassem os cacos dela. Pelo que sou por último, a amiga expulsou ela também, quando pegou a Júlia paquerando o namorado dela. Parecia que ela estava numa fase autodestrutiva e ninguém ao redor aguentava mais. Nesse ponto, eu tinha cortado laço com ela e todo mundo ligado a ela. Troquei de número, mudei de IP, bloqueei qualquer jeito de contato. Mas mesmo assim, de vez em quando ouvia por conexões em comum sobre a mais recente tentativa fracassada dela de achar alguém para bancar. Ficava claro que ela não aprendeu nada. Estava queimando pontos para todo lado e não sobrou uma alma que recebesse ou ajudasse. Era triste, de verdade, mas eu sabia que manter distância era o único jeito de seguir em frente. Finalmente, depois de toda a drama e das tentativas infinitas dela de me puxar de volta, eu estava livre. Havia traçado meus limites e, pela primeira vez em muito tempo, me sentia fora desse ciclo de manipulação e desculpas. Uns meses depois de tudo desabar, eu estava num lugar novo, longe de toda a confusão que ela deixou. Cortei todo contato com ela e até parei de ouvir dos amigos em comum, exatamente como eu queria. Tinha meu próprio AP agora, uma página em branco. Não vou mentir, montar tudo do zero pareceu estranho no começo, como se eu estivesse começando a mais de um sentido. Mas nesse silêncio, percebi o quanto era melhor estar livre de toda a treta. Não demorou para ela descobrir o novo endereço, não sei se ouviu do amigo antigo ou se investigou. Mas um dia veio uma ligação dela. Não perdeu tempo fingindo ser amigável ou civil. As primeiras palavras foram reclamações como eu saí depois da briga e de como ela tinha sofrido tanto por minha causa. Queria saber se eu ajudava ela, só até se reerguer, como se eu tivesse esquecido tudo que ela me fez passar. Até tentou dizer que eu devia ela por deixá-la sem apoio quando voltou da viagem. Não caí na chantagem emocional dela dessa vez. Cortei, falei que seguia em frente e que ela ia ter que fazer o mesmo. Claro que não levou bem. O tom mudou na hora, de vitimismo para ofensas. Me chamou de egoísta, sem coração, como se eu fosse o traidor. Deixei ela desabafar tudo, nem respondi e só desliguei. Aí bloqueei o número de vez. Não acreditava que demorei tanto para sacar que não devia nada a ela. Mas não acabou aí. De algum jeito, ela convenceu uma amiga a ligar por ela. Essa amiga tentou um ângulo diferente, praticamente implorando para eu dar outra chance para a Júlia. Jogou todo o motivo que pôde, que ela estava passando por um momento ruim e precisava de alguém para se apoiar. Parecia a mesma manipulação de sempre, só com outra voz. Falei para a amiga parar de ligar. Bloqueei ela também e deixei claro que estava fora de qualquer contato, direto ou indireto, com a minha ex. Foi por essa época que veio uma ligação dos pais dela, o que me surpreendeu. Não falávamos desde o rolo todo, mas eles me procuraram para dizer que apoiavam totalmente minha decisão de seguir em frente. Tinham lavado as mãos dela também. Depois que ela apareceu na casa deles causando, piorando tudo com insultos, deram a chance de ela assumir, aprender com os erros, mas em vez disso ela queimou mais pontos com eles. Os pais foram firmes, não iam recebê-la de volta e deixaram claro que, se eu quisesse cortá-la de vez, eles me apoiavam. Foi um alívio enorme ouvir isso. Saber que até a família dela via o jogo dela me ajudou a fechar de vez essa porta da vida. Desde então, não ouvi mais nada dela, e honestamente não fico me perguntando como ela está. Estou focado em mim, construindo uma vida estável, sem conflito constante. Mudar para esse lugar novo marcou o fim de um tempo caótico e doloroso na minha vida. Agora tem paz, do tipo que vem quando você sabe que saiu de algo tóxico e escolheu você mesmo pela primeira vez. É como se eu pudesse respirar livre de novo, sem pontas soltas me puxando para trás. Pela primeira vez, não sinto que vivo na sombra do que rolou. Estou num lugar melhor, literal e mentalmente, e qualquer bagunça que ela deixou na vida dela é problema dela. E essa é a parte que mais me satisfaz, saber que posso seguir em frente sem ela ou a confusão dela me perseguindo.